Nuvem e nuvens. As nuvens são uma realidade bem presente no cotidiano da vida. Todos os dias a maioria das pessoas observa o céu se está nublado e se as nuvens indicam chuva. Quando o sol é abrasador, desejamos uma nuvem para amenizar o calor. Agora, com a estiagem assoladora e queimadas em muitos lugares, aspiramos por nuvens que nos tragam abundantes águas para saciar a sede, apagar o fogo e, deste modo, salvar pessoas, animais, campos e florestas com toda a sua biodiversidade. Quando as nuvens chegam derramando suas águas, bendizemos a Deus que tudo renova. As pessoas se alegram, campos e florestas revivem e a vida se renova. Há ainda outra realidade, o excesso de chuvas trazendo alagamentos que atingem pessoas, casas, móveis, campos e tudo o que encontram. Desejamos e suplicamos então que as nuvens se afastem e se dirijam aos lugares necessitados de água. Tanto a falta como o excesso de nuvens, com suas águas, solicitam várias atitudes. Podemos constatar que houve e continua havendo muita solidariedade, muitos voluntários que não poupam esforços para prestar socorro. De outro lado, constatamos que houve aproveitadores da situação para se beneficiar. Além da solidariedade, precisamos tomar consciência que urge uma nova postura para salvar o planeta e a vida que nele existe. Papa Francisco conclama a todos para uma mudança urgente de mentalidade. É possível mudar a situação se assumirmos juntos. Deus está nesta situação e nos convida a colaborar com Ele, salvar a maravilha da criação e sustentar a esperança da reconstrução. Quero recordar que a nuvem na Bíblia tem belos e importantes significados. Deus se manifesta guiando e protegendo o povo, de dia numa coluna de nuvem e à noite numa coluna de fogo, para iluminar o caminho. A nuvem também indicava a presença de Deus. Ela permanecia sobre a tenda de dia e de noite como fogo. Quando ela se erguia, o povo partia junto até onde ela parava. Na transfiguração encontramos a nuvem, sinal da presença da Trindade Santa. O Espírito Santo envolveu a todos e da nuvem se ouviu a voz do Pai. Este é meu filho muito amado, escutai-o. Maria também foi envolvida pela sombra da nuvem. Que as nuvens nos lembrem que Deus sempre nos acompanha dia e noite e podemos confiar nele, bem como o cuidado que precisamos ter com a natureza. Irmã Albina Bósio, pastorinha, irmãs pastorinhas, vocação para cuidar da vida. Para a Unicesumar, gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá para cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitro Educação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano.
No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância. Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que... Unicesumar, educação que muda realidades. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. O outro lado da rua. Olá, olá, olá! Muito bom dia! Bom dia a todos, a todas, amigos queridos, queridas. Uma semana que está começando com sol. E com os nossos problemas, é claro, que fazem parte da vida e que temos que resolvê-los à medida do possível, porque o impossível é só Deus. Então vamos dedicar a Deus, ao nosso Pai Criador, essa semana, independente da sua fé, da sua crença, da sua vontade. Temos que dedicar aí, pelo menos, né, um pouco de gratidão a tudo que de bom temos recebido pela vida. Muito bom dia. Alô, alô, mamãe, dona Marisa Brambila, bom dia, boa semana, sempre junto aqui, né? Que legal, já antes do programa já recebam aqui a gratidão. O Teoria de Tudo está na sua edição de número 629, ao infinito e além. O tempo está bom, está quente, 22 graus a temperatura, há um sol neste momento sobre o céu da Serra Gaúcha. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia. O apoio de EAD Unicesumar, a melhor EAD do Brasil, educação que transforma, que muda a sua vida. A EAD da Unicesumar, que está espalhada pelo Brasil, pelo mundo, mais de 1.200 polos. Também o núcleo de Maringá, no Paraná, trazendo aí opções de faculdade, de universidade. E aqui em Caxias do Sul você tem duas portas para conhecer este caminho. Aqui em São Pelegrino, bem na esquina com a Coronel Flores, e também no final da Sinimbu, quase no Imigrante, não é? Na Sinimbu número 35, novo polo da Unicesumar. Você pode, sem nenhum compromisso, visitar e receber aí orientações possíveis, porque a sua vida muda, é claro, com a força do seu pensamento, e o pensamento com curadoria
validada pelo MEC, nota 5 no MEC, muito melhor aí para o seu mercado de trabalho, para a sua profissão. Vamos em frente, porque atrás vem gente, como diz o ditado. São 629 edições, mais de 1.000 horas de gravações do Teoria de Tudo, aqui em Sabe Caxias, nas páginas associadas do Facebook, da TV Caxias, grupos em Collab, também no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, na TV Caxias, canal 14 da NET, e também na nossa rádio web, top360.net.br. Você encontra informações e notícias, músicas, jornalismo e a música local aqui da Serra Gaúcha também. Nós teremos o esporte daqui a pouco, vamos falar de saúde, também de prevenção a doenças circulatórias, uma matéria bem interessante. E para que pontuemos aí sempre o que está acontecendo ao longo desta segunda-feira, dia 30 de setembro de 2024, último dia do mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Estamos no último trimestre do ano de 2024, passa rapidão, né? Piscou, passou, como diz aí. Portanto, temos que aproveitar o presente, que é o nosso melhor poder. Os destaques nós já vamos dizer em apoio a CPR Rodas e Pneus, que está junto conosco, Mecânica Tecnicar, Agrícola Juriti, TV Caxias, canal 14 da NET, Top Down Informática, marca que faz muito por você. Computador é bom quando funciona. Temos aí também a Mecânica São Eloy junto conosco, Bangu Pub e Restaurante, fazendo aí parte também da nossa programação. Número de focos de queimadas em setembro no Brasil é 30% maior do que a média histórica para o mês. 6 em cada 10 municípios brasileiros só tem homens na disputa pelas prefeituras. Israel mata o chefe do Hamas no Líbano. Receita Federal apreende joias avaliadas em mais de 6 milhões de reais no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Que nem está funcionando, né? Enfim. Vamos ver essa notícia aqui mais de perto, né? Para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Agentes da Receita Federal apreenderam joias de ouro avaliadas em mais de 6 milhões de reais no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, na noite de domingo, dia 29. Os itens encontrados com o auxílio de um equipamento de raio-x estavam em 5 malas. As bagagens pertenciam a 3 passageiras que estavam saindo de Porto Alegre com destino ao Rio de Janeiro. As viajantes informaram aos servidores da Receita que são funcionárias de uma joalheria na capital fluminense e estariam retornando de uma feira de joias realizada em Gramado, na Serra Gaúcha. Elas apresentaram notas fiscais sem o detalhamento necessário para a conferência das quantidades e valores das mercadorias, avaliadas de forma preliminar em mais de 6 milhões de reais. As joias foram lacradas para posterior contagem, valoração e verificação da documentação fiscal. Segundo o chefe da seção de vigilância aduaneira da Alfândega de Porto Alegre, auditor fiscal Erno Edson da Cunha, abre aspas, a operação da Receita Federal visa investigar a origem do ouro, de forma a garantir que o mesmo não seja proveniente de garimpo ilegal. Portanto, devem ser apresentadas as notas fiscais de acordo com a legislação. Então está aí, né? Está funcionando já também a alfândega no Salgado Filho e esta apreensão de 6 milhões de reais. Após ter prisão revogada, cantor Gustavo Lima retorna para os Estados Unidos. Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em 8 rodovias estaduais no Rio Grande do Sul. Aplicativo da Justiça Eleitoral tem mais de 65 mil denúncias de propaganda irregular há poucos dias das eleições, que não tem debate nenhum, na minha opinião, né? O debate mesmo é: sou da educação, da saúde, da segurança, sou mãe solo, sou pai solo, sou trabalhador solo e nada de novo. Ainda mais quando são os candidatos a prefeito, não é? É muito ruim o debate, muito raso o debate geral, inclusive aqui na nossa cidade, infelizmente. Essa é a minha opinião, é claro. Em um ano, o Rio Grande do Sul atrai 1,3 milhão de viagens e movimenta mais de 2 bilhões em sua economia. Polícia apreende em Montenegro mais de 4 toneladas de fios de cobre sem indicação de procedência. Provavelmente roubados dos postes, né? Em 4 meses, 3.282 gaúchos obtiveram segunda via gratuita da carteira de motorista. Casal é preso com quase 6 mil reais em itens furtados em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Hospitais da região norte do Rio Grande do Sul receberão 11 milhões de recursos
estaduais. Este é o Teoria de Tudo, que está no ar. Nós vamos trazer uma matéria aqui sobre doenças cardiovasculares. Deixa eu achar o mouse certo aqui, né? Porque é uma parafernália de coisa. Cidadania, uma matéria muito importante, interessante para você curtir aí sobre doenças vasculares. Aprenda um pouco. Olá. As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa da morte de milhares de brasileiros, mas elas podem e devem ser prevenidas e controladas com uma consulta médica e mudança de hábitos de vida. Para conversar sobre esse tema, a Cidadania convidou a cardiologista doutora Stephanie Mares, cardiologista do Hospital Brasília Águas Claras. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Paulo. Agradeço a oportunidade da gente falar de um assunto tão importante como prevenção cardiovascular. Bom, o setembro é um mês do coração e 29 de setembro é o dia do coração, isso Sim. já desde mais de uma década, né? Enfim, qual a diferença das doenças hoje? Qual é o público acometido por essas doenças hoje? Que doenças são essas? As principais doenças cardiovasculares são o infarto, o AVC, a pressão alta e outras situações relacionadas, como colesterol, obesidade, tabagismo e diabetes. Antigamente era mais prevalente em pessoas mais idosas, mas hoje em dia está acontecendo cada vez mais em jovens e começando inclusive nas crianças, já com obesidade infantil. Isso pode ser acreditado a mudança de hábitos de vida? Por exemplo, excesso de sedentarismo, não fazer exercício nenhum? Sim. Nós estamos aí num mundo mais moderno, uma correria, muita gente fica mais sedentária. Hoje em dia, muitos de nós podemos contar, por exemplo, nossos passos com um celular ou um relógio, e é comprovado cientificamente que se você anda pouco, se você se movimenta pouco e se alimenta mal, as doenças cardiovasculares vão se tornar mais prevalentes. Bom, é difícil a gente conseguir mudar de hábito de vida, e pelo contrário, é muito fácil você aderir, ficar comendo um doce, alguma massa, e fica cansado, não quer acordar cedo, não quer fazer um treino, ir para a academia, Sim. ou mesmo dar uma caminhada. Isso é mais complicado, inclusive até do médico sugerir. Da sua experiência profissional, o que tem mudado nessas doenças? O que tem, inclusive, que avanços a medicina pode ter alcançado já? A gente tem conseguido detectar mais precocemente essas doenças. Então, por exemplo, dentro do próprio Sistema Único de Saúde, a gente tem a oportunidade de buscar controlar melhor a pressão arterial, que é a doença mais prevalente associada, por exemplo, ao infarto, e com isso conseguir evitar que, por exemplo, uma artéria se feche em 100% e culmine num infarto. E essa artéria também pode ser uma artéria do cérebro. E nesse caso cause um AVC. Que antigamente se chamava de derrame cerebral. Enfim. Bom, que política pública pode ser aplicada ou vem sendo aplicada no Sistema Único de Saúde? Sim. Aqui mesmo no Congresso Nacional a gente tem políticas, por exemplo, com Cada Coração Importa, que é o incentivo realmente ao cuidado de saúde pública, e também diretrizes nacionais relacionadas a essa área da alimentação saudável, até mesmo dentro das unidades básicas de saúde, dos programas de saúde da família. Bom, a senhora é especialista, tem inclusive PhD, né, na sua especialidade. E eu queria saber qual a dificuldade que as pessoas têm em chegarem até o consultório e ter uma certa rotina em procurar auxílio quando sente alguma coisa. Sim. Infelizmente, muitas pessoas só vêm depois que tem o evento, né? O infarto, o AVC, ou até mesmo que surge uma morte na família e vem nesse momento do luto. Mas é muito importante que se faça um check-up preventivo anual para ver como é que está a taxa de colesterol, a taxa de glicose, inclusive o valor da pressão arterial. A partir de que idade, que faixa etária esse exame anual deve ser feito? É obrigatório a partir dos 40 anos. Mas, por exemplo, crianças já deveriam
a partir dos 3 anos de idade, numa avaliação inicial, ter pelo menos uma medida de pressão arterial, porque a gente sabe que algumas crianças já nascem com algum probleminha nos rins, ou alguma alteração metabólica que pode predispor doenças cardíacas. Bom, algumas doenças como diabetes estão diretamente ligadas a problemas cardiovasculares, né? Porque no diabetes parece que os vasos sanguíneos eles ficam comprometidos. Né? Verdade. Qual a proporção da população que tem diabetes e caminha para uma insuficiência cardíaca ou um problema cardiovascular? Então, a gente fala que em torno de 1/3 das pessoas que têm esses fatores de risco podem vir a desenvolver um evento cardiovascular. Nessa parte da diabetes, Paulo, é muito importante a parte da alimentação. Porque se você se alimenta bem, não pula o café da manhã, consome mais fibras, mais gorduras boas, evita o que a gente chama de desembalar menos e descascar mais. Comer coisas realmente naturais, isso vai ser melhor para o diabético. Bom, isso quando a gente encontra um anúncio de um fast food, um sanduíche, uma pizza ali, é difícil de trabalhar, né? Qual é o cuidado que o médico tem que ter para abordar a pessoa? Porque ninguém gosta de dizer, olha, você vai ter que mudar de vida, você vai ter que parar de fumar, você está bebendo muito. É uma pergunta que é muito, assim, muita intrusão na vida da pessoa, né? Qual é o cuidado que o médico tem que ter? Porque muitas vezes depende dessa atenção do médico, né? Proibir realmente é difícil, falar nunca mais vai comer um fast food, mas tentar, por exemplo, adicionar lanches, fibras, coisas que possam, no seu dia a dia, dar uma certa saciedade, para que quando chegar, por exemplo, ao final do dia, no horário da janta, não coma tanto. Quais são os sintomas principais de uma pessoa que, digamos assim, ao chegar aos 40 anos? Bom, obesidade já dá na vista, né? Mas quais são os sintomas principais que a pessoa faz com que a pessoa deva procurar um médico, mesmo antes de ter algum problema? Sim. Dor no peito, que a gente chama de angina, que é uma dor em sensação de aperto, com irradiação por o braço e que piora com o esforço físico. É um sinal bem grave que deve procurar imediatamente um hospital, se essa dor, inclusive, não está melhorando, porque pode ser uma angina instável ou um infarto. Outros sintomas, a pressão alta ela é bem silenciosa, então assim, para ela dar sintoma é quando a pressão realmente está bem alta, que seria aquela dor na nuca, dor de cabeça, às vezes uma sensação de palpitação. Quando a gente fala de sintomas possíveis, a gente pode ter que ter um certo cuidado para não estar apavorando as pessoas. Eu estou sentindo isso. Sim, para não por exemplo, já né? levar. Como é que o médico lida na consulta para chegar a tocar nesse assunto sem incomodar? Sim. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda uma abordagem bem holística mesmo desse paciente, né? Entendendo um pouco sobre a sua ansiedade, sobre sua espiritualidade, o que está acontecendo no contexto familiar, porque realmente, às vezes, algum sintoma que ele relata como se fosse uma sensação até de um infarto, pode ser, por exemplo, uma crise de ansiedade. Bom, existe um outro perigo que é a automedicação. Né? É muito comum a gente ouvir falar que a aspirina ela afina o sangue. Então tome aspirina. Tome. Mas no caso, por exemplo, se a pessoa é suscetível a ter uma hemorragia, você vai estar dando algo que não vai beneficiar a pessoa. Então, quais os perigos da automedicação? O Senado Federal, inclusive, tem uma recomendação sobre os perigos da automedicação. Realmente a gente contraindica totalmente. Se está tendo dor no peito, não seria interessante tomar por conta própria esse AS, por exemplo. O ideal é procurar um médico para que ele possa passar essa medicação. Uma outra medicação muito perigosa são os anti-inflamatórios, porque às vezes a pessoa tem uma dor que, por exemplo, que irradia para o ombro, acha que é alguma coisa ortopédica, e um anti-inflamatório, por exemplo, poderia piorar essa isquemia coronariana. Bom, e nem sempre os anti-inflamatórios são vendidos são vendidos sem receita. Sem receita, muitos deles, né? Sim. A gente não vai citar o nome, porque alguns até são necessários também. Mas nessa questão da prevenção do infarto, na prevenção do AVC, que outros aspectos são importantes, assim? A gente precisa cessar tabagismo. O cigarro
é algo realmente que impacta muito na saúde cardiovascular. E hoje em dia, Paulo, é muito comum o jovem fumando cigarro eletrônico, que também tem um impacto muito ruim sobre a saúde. Mas esse cigarro eletrônico, há quem defenda que ele prejudica muito menos que o cigarro comum, enfim, da nicotina. Mas existe também nicotina no Paulo, você estava falando aí da minha especialização, né, na área, eu gosto muito dessa parte científica. E o que a gente vê nos artigos científicos sobre o cigarro eletrônico? Enquanto uma pessoa que fuma um cigarro comum, de repente usa ali um maço de cigarro por dia, o cigarro eletrônico, por ele, de repente, não sair fumaça, por ele ser uma coisa mais sociável, às vezes a pessoa consome o correspondente a 2 carteiras de cigarro. Então, acaba que o volume ingerido é muito alto. Bom, um dos sintomas, um dos fatores que prejudicam a pessoa e que podem fazer com que essa doença cardiovascular venha à tona, que apareça, né, é o estresse no dia a dia. Né? E, desse ponto de vista, as doenças têm sido mais frequentes nas mulheres do que eram antes, 40 anos atrás? Sim. As mulheres são extremamente afetadas pela doença cardiovascular. Temos também políticas públicas para priorizar essas mulheres que muitas das vezes eram negligenciadas, falavam, isso aí é nervoso, isso aí é um ataque de pânico, e na verdade, por essa negligência, acabavam morrendo mais. Então, assim, as mulheres realmente precisam ser priorizadas, especialmente quando elas entram na fase da menopausa, em que algumas terapias hormonais podem até trazer benefício a essa mulher. Um outro público muito importante é um público praticamente indefeso, porque são crianças, são vulneráveis por si mesmas. E como agir, como o cardiologista deve agir na consulta, não só o cardiologista, mas o clínico geral, o pediatra. Quando ele vai averiguar se a criança tem algum problema cardiovascular. Sim. Na avaliação inicial da criança, uma das coisas simples de se fazer é medir a circunferência abdominal, que a gente consegue ali, baseado em alguns gráficos de proporção esperada para a altura daquela criança, para a idade daquela criança, se ela está com sinais de aumento da circunferência abdominal e também risco de obesidade, porque isso pode começar a aumentar o colesterol dessa criança. O que é recomendado quando o cardiologista encontra uma criança que ela está com hipertensão arterial? O primeiro passo é fazer uma segunda consulta, porque a criança, em geral, tem medo do médico, né? Eu tenho hábito já de atender criança, então, às vezes, a criança chora, você tem que fazer uma brincadeirinha com ela, medir de novo a pressão, e se realmente for constatado que ela está acima do percentil esperado para aquela idade, para aquela altura e para aquele sexo, o primeiro passo vai ser mudança da alimentação da família, e colocar essa família para fazer exercício físico junto com a criança. O medicamento vai ficar como um segundo passo. O exemplo do pai e da mãe, no sentido de que não ser uma pessoa ativa, fisicamente ativa, praticar exercício, caminhada, natação, corrida, ou ir para a academia, fazer um outro exercício. Esse exemplo é importante para que a criança siga. É fundamental. A maioria das crianças obesas tem pai ou mãe obesa. Isso é estatística... É estatisticamente comprovado, tanto no Brasil quanto no mundo, e daí a importância de trazer junto esse pai, essa mãe, os irmãos, para poder mudar o hábito de vida daquela família. Nos seus estudos de doutorado, essa questão do infarto e do AVC foram abordados de que forma? Sim, a gente estuda a fisiologia cardiovascular, o que seria normal, e quando sai dessa normalidade é que evolui para a isquemia, que é um ponto antes do infarto, e depois do infarto, em alguns casos até a morte súbita, que aconteceu com aquele jogador, né, esquerdo esse ano aqui no Brasil, e que foi uma grande comoção nacional. Um jovem de 23 anos apenas. Sim. Acontece isso com frequência? Felizmente acontece com uma frequência rara, graças a Deus, mas quando acontece, muitas das vezes por ser dentro de um campo de futebol, né, é muito midiático, assim, né? E a gente tem também, no Brasil, políticas públicas para que seja obrigatório o uso do desfibrilador dentro de campo.
Então, hoje em dia, tanto aqui em Brasília quanto em São Paulo, sempre vai ter todo estádio vai ter uma ambulância com um cardiodesfibrilador para que o paciente possa ser desfibrilado se ele estiver numa arritmia. Bom, nós estamos num país em que a grande maioria da população ainda passa por dificuldades econômicas, então é muito difícil você sugerir mudanças na alimentação, porque às vezes os alimentos mais saudáveis são também os mais caros, né? Então, que tipo de dieta alcançável, digamos, ao alcance do bolso da pessoa que não tem muito dinheiro, a senhora recomenda? Por exemplo, ômega 3. Existem peixes... Mas é caro o ômega 3. Existem peixes de áreas de mar bem gelado, que é o salmão, que é muito caro, mas a gente tem uma opção que, por exemplo, é a sardinha, que aí pode ser mais viável e que também é muito rica em ômega 3. Frutas, de repente o abacate, ele tem uma gordura muito boa e pode ser muito benéfico. Tem também as castanhas, só que realmente essas castanhas, apesar, por exemplo, a castanha do Pará é ótima, mas realmente acaba que é mais cara, né, do que outros alimentos aí que são ricos em gordura ruim. Vamos supor que eu tenho uma dor no peito. Não vou falar a minha idade aqui porque já é avançada, né? Mas se eu tenho uma dor no peito, sinto falta de ar, dificuldade de respirar, em quanto tempo, em média, eu deveria, no tempo ideal, ser atendido para interferir se eu estou no risco de um infarto? No SUS, a nossa diretriz preconiza que após a chegada na porta do pronto-socorro, você tem até 10 minutos para que uma enfermeira faça o seu eletrocardiograma. Essa enfermeira da triagem, em geral, ela já é treinada para acionar o médico caso haja um sinal de infarto e pode, inclusive, fazer um trombolítico na veia, caso aquele hospital não tenha disponível, por exemplo, um cateterismo para fazer na hora. Ou então, eu vou fazer a pergunta de outra forma. Se eu estou tendo um fenômeno de tromboembolismo, quer dizer, alguma artéria minha está sendo entupida, ou veia, então, quanto tempo eu tenho em quanto tempo eu tenho que tomar um anticoagulante? Para que eu possa reverter o quadro. O ideal é que esse trombolítico seja infundido em até 90 minutos. Então, 1h30, né? Então, assim, uma dor que não está melhorando, por exemplo, passou 15, 20 minutos na sua casa e essa dor não está melhorando, o ideal é buscar uma UPA, né? Ou um hospital que tenha a porta aberta para que possa ser feito esse eletrocardiograma. Essa política pública para doenças cardiovasculares no Brasil, ela pode ser melhorada? O que a senhora sugeriria? Existem vários estudos sobre como que a gente pode melhorar cada uma dessas pontas, né? E uma das partes que não é tão alto custo é na prevenção das doenças que causam efetivamente o infarto, né? Então, tratar a hipertensão, tratar a diabetes, tratar a obesidade e cada vez mais termos oportunidades, como estamos tendo aqui, de cidadania, de falar um pouco mais sobre a importância da cessação do tabagismo. Não chegamos a comentar ainda, mas o álcool, de forma excessiva, também pode causar problemas de coração. Qual seria esse limite entre o álcool, entre aspas, socialmente consumido e o excesso de álcool? Então, álcool a gente tem aí a cachaça, o vinho e a cerveja, e temos proporções de cada um. Então, assim, a latinha de cerveja teria uma correspondência a um cálice de vinho, que é bem mais concentrado no álcool, e os destilados bem mais. E os destilados, 50 ml, já seria uma quantidade grande. Os destilados falando de uísque, cachaça, gin, esses outros que são álcool mais pesado. De que forma... o fato, eu vou falar algo que não tem a ver diretamente com a medicina. A gente vive numa cidade onde o número de motoristas que são pegos dirigindo após consumo de álcool continua elevado. Isso pode ser um espelho de como a pessoa pode estar assumindo uma postura de risco para a própria saúde? Infelizmente, sim. Ela diz respeito também à responsabilidade com o seu cuidado de saúde, né, com o cuidado de saúde do outro. E aí é por isso também que no Brasil a gente tem uma política tão rigorosa, né, que é a política da lei seca, que é fundamental para tentar coibir esse motorista que quer dirigir alcoolizado. Bom, vamos voltar aqui à questão dos hábitos de vida. Como agir quando
esse cardiopata é uma pessoa idosa e insiste em ir no meio da noite para a geladeira, pegar um docinho, alguma coisa assim, qual deve ser a conduta do médico nesse caso? Eu acho que é uma conversa, né? Uma educação continuada. Trazer junto algum familiar. Eu sempre busco isso também, que os meus pacientes idosos venham acompanhados, né, de um filho, de um neto, de um irmão mais novo, para que a gente possa juntar junto com essa família para ter mais peso na hora de criar estratégias, né, para esse idoso. Bom, e os meios diagnósticos das doenças? Em que eles têm evoluído ao longo das décadas e quais estão ao alcance do sistema público? Sim. O principal que a gente tem é o eletrocardiograma, que esse, sim, é amplamente antigo, mas continua sendo disponível até nas unidades básicas de saúde, no programa de saúde da família. Em seguida, a gente vai, por exemplo, para o ecocardiograma. O ecocardiograma é capaz, por exemplo, de identificar a válvula bicúspide, aneurisma de aorta. Hoje em dia, muito se fala na mídia também sobre o aneurisma de aorta. E quando o paciente efetivamente tem uma obstrução identificada, por exemplo, no teste ergométrico, aquele da esteira, a gente vai para o cateterismo. Aí você me perguntou sobre novidades tecnológicas, né? Dentro do cateterismo, hoje em dia, a gente tem o ultrassom intracoronariano e o FFR, que consegue identificar dentro daquela placa se a passagem de sangue, se o fluxo é suficiente ou não para perfundir bem aquele miocárdio, que é o músculo do coração. Como é que é o acesso ao corpo da pessoa nesse FFR? É através de um cateterismo. E muita gente tem medo do cateterismo. Antigamente, algumas pessoas morriam no cateterismo, né? Mas hoje em dia ele é bem mais moderno. É uma punção que é feita aqui na artéria radial, e aí ela sobe por essa artéria e chega aqui ao coração. Daí é feito esse cateterismo. Aí tem aquele visorzinho, uma câmerazinha na Isso, ponta. é como se fosse uma máquina de raio-x no formato de filme. Algumas pessoas também têm necessidade, ao invés de fazer pela radial, fazer pelo acesso femoral. Bom, esse exame provavelmente é um exame caro que não está disponível para todos no serviço público, né? No SUS, né? Infelizmente não tem em todos. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem uma rede bem organizada dentro do SUS e que quando o paciente realmente precisa, ele tem como fazer esse exame. A Brasília também não pode ser comparado às demais unidades da federação, inclusive porque para cá convergem muitas pessoas com problemas de saúde para procurar a solução aqui. Verdade. E o efeito, assim, digamos assim, massivo, da procura massiva pelos hospitais, pulando aquela primeira consulta no clínico geral, ou mesmo no cardiologista. Isso realmente prejudica até mesmo quem realmente está precisando do hospital. Então, a orientação é: busque acompanhar com o seu médico da família, seja na saúde suplementar, seja no SUS, para que ele possa cuidar dessas alterações iniciais, né? Pressão alta, diabetes, colesterol alto, para só depois, se por acaso culminar em algo mais grave, ir para o hospital. Bom, cidadania depende muito de respeito entre as pessoas, de cortesia, de atenção, que é o bem mais precioso, talvez seja o bem mais precioso nos dias de hoje. Qual é a qualidade, qual a principal qualidade de um bom médico? Eu acho que é ouvir, porque o paciente ele dá o diagnóstico enquanto ele fala. Então, cabe ao médico ouvir e entender o que ele está dizendo para interpretar e aí chegar ao diagnóstico. Mas até que ponto o sistema de saúde, inclusive o sistema público e as empresas que tratam, que atuam nesses sistemas, atuam nesse sistema de saúde privado, eles não forçam o médico a ter uma produtividade que prejudica essa atenção personalizada? Então, o próprio Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e outras sociedades que envolvem endócrino, pediatria, têm tentado trabalhar junto, tanto com a saúde suplementar, a ANS e também o SUS, para que isso seja respeitado e a gente consiga aí, obviamente, um caminho do meio, um equilíbrio, né? A gente entende a necessidade da produtividade, a gente entende a necessidade de atender o máximo de pessoas possível, mas tentando manter também a qualidade. As escolas de medicina ensinam o médico a dar atenção, a ter esse approach, essa aproximação
delicada e atenciosa com o paciente? Ou o que poderia mudar? Legal você perguntar isso, porque eu já fui professora em 2 universidades e a gente tenta, atualmente, fazer rodas de conversa com esse aluno, que a gente chama de estudo baseado em problema. Não é só você vai estudar o coração ou vai estudar o pulmão, você vai estudar a falta de ar. E aí vai juntar para tentar identificar se a falta de ar é do pulmão ou do coração. E aí tem esses momentos de trabalhar as habilidades do aluno, as competências do aluno, para tentar desenvolver isso. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Espero que a senhora volte outras vezes para dar mais e mais esses recados importantes. Eu que agradeço. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Por dentro da bola. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar com mais um quadro Por Dentro da Bola. Aqui em Sabe Caxias News, no Teoria de Tudo, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, na TV Caxias, canal 14 da NET e também, é claro, na top360.net.br, a rádio web de qualidade que cresce com conteúdos locais, esportivos, jornalísticos, musicais aqui da Serra Gaúcha, trazendo um pouco mais aí de liberdades de expressão e democráticas para você. Você pode nos ouvir sempre, né? top360.net.br e também nas redes sociais, ficar sabendo aí dos nossos conteúdos Omni Channel. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia e já vou chamar ele para a tela aqui, Joselito Santos, vai falar do Juventude, da Ser Caxias, da dupla Grenal do Ipiranga, que quase está na Série B do Brasileirão. Tem notícia boa sempre aí, chamando ele para a tela aqui, Joselito Santos, Josi Narrador, bom dia, boa tarde, boa noite, irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila, bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas, também ao pessoal da Top 360 e também ao pessoal ali do canal 14 da NET. É isso aí, o tempo não para, né? Temos mais canais que aquelas TVs antigas que tu girava o botão, assim, que tinha 12 canais, assim, nós já estamos assim, né? Se somar tudo, dá bastante gente, viu? Até bem legal. Um abraço a todo mundo aí que nos vê, que nos ouve e que ajuda, inclusive, né, com ideias que sempre irão surgindo aqui na programação Joselito Santos. E temos uma errata para fazer depois do Caxias, mas isso faz parte aqui do nosso caminho, e depois a gente fala sobre isso. Começamos de Juventude, é isso? Começamos com o Juventude, que acabou tropeçando em casa, né? O Juventude que chegou aos 33 pontos, e os matemáticos durante essa semana dão mais ou menos 90% de chance que o Juventude permanece na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu também acredito que o Juventude permaneça, mas tem que melhorar o seu rendimento, principalmente no segundo tempo, onde a equipe do Juventude caiu bastante. Mas vamos então falar como é que foi essa partida. Até porque tropeçar em casa é uma coisa que eu faço o tempo inteiro, né? Ainda não fui rebaixado, vamos ver. O que vai acontecer na hora que tu quis tropeçar em casa e for rebaixado? Pois bem. Foi uma partida bem equilibrada no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, onde essa equipe do Bragantino é uma equipe jovem, tá? Não é uma equipe com grandes nomes. O maior nome é o Eduardo Sacha, aquele mesmo que fez a valsa do Internacional lá e tudo, é aquele mesmo, Eduardo Sacha, um jogador extremamente experiente, né, um dos mais experientes da equipe paulista, lá de Bragança Paulista, o Massa Bruta, o goleiro Cleiton, um goleiro também que já tem uma certa experiência. A zaga da equipe do Bragantino é uma zaga muito alta, o Eduardo, também o Pedro Henrique, pelo lado direito o Douglas Mendes, é um time muito alto a sua zaga, da equipe do Bragantino. Pelo lado direito também ora tinha o John, ora tinha o Vitinho, também tinha outros jogadores que acabavam se movimentando ali pelo meio, Lucas Evangelista, Matheus Fernandes. É um time que ele tem muitas variações, não é o lateral direito, ele fica mais ali na ponta, ele faz... Não, a equipe do Bragantino, às vezes o meia vai para a lateral, o lateral vai para o meia,
o centroavante volta, o meia já chega na área chutando. Então, também tinha o Jadson ali no meio. O Juventude tinha um Jadson e a equipe do Bragantino também tinha um Jadson. É uma equipe que ela movimenta bastante, ela faz bastante inversões e jogou muito no erro do Juventude. Não foi tanto, não tirando os méritos da equipe de São Paulo, mas ela jogou bastante no erro da equipe do Juventude, seja no primeiro tempo, seja no segundo tempo, mas especificamente falando do primeiro tempo, onde terminou 0-0 e não poderia terminar de forma diferente, porque ninguém foi tão melhor do que o outro. O Juventude até terminou um pouquinho melhor que a equipe do Bragantino, mas num geral, assim, fazendo um balanço da partida na manhã deste domingo no estádio Alfredo Jaconi, Miguel, e quem nos acompanha, foi uma partida extremamente equilibrada entre o Juventude e o Bragantino, e tão equilibrado essa disputa, que as duas equipes estão com o mesmo número de pontos, né? Estavam com 32 pontos e agora seguem com 33 pontos. E o Bragantino segue na frente do Juventude, né? Porque com o empate diante do Internacional na última quarta-feira, em partida atrasada, o Bragantino passou o Juventude. E hoje o Juventude tinha, né, a oportunidade de jogar em casa e buscar essa vitória, chegar aos 35 pontos, dar aquela respirada, se afastar um pouquinho mais ali do Corinthians, que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. Mas, por enquanto, o Juventude ainda não está na zona do rebaixamento, mas o Juventude está com 33 e o Corinthians tem 28, só que o Corinthians, deixa eu até confirmar aqui se o Corinthians tem partidas atrasadas. Não, o Corinthians não tem partidas atrasadas. Quem tem partidas atrasadas é o Fluminense e o Grêmio também e o Atlético Mineiro. São poucas equipes e o Internacional ainda também tem uma partida em atraso. Tirando disso, todo mundo tem o mesmo número de jogos, então está começando a criar corpo o que cada time vai fazer dentro do campeonato. Claro que ainda nós estamos chegando na 28ª rodada, são mais 10 rodadas para o final do campeonato, são 30 pontos de disputa, e o Juventude precisaria de pelo menos mais 10, 12 pontos. De 30 pontos conseguir 12, acho que é possível, né, Miguel? É possível, e uma das questões que tu tem aí acompanhado, e eu também, e todo mundo tem visto, é o desgaste físico que o Juventude está enfrentando. Segundo aí algumas informações, inclusive o time impulsionado na vontade, na garra e no analgésico, né? Muitos lesionados, e o que, claro, chega uma hora que a rotatividade, né, mas é para todos, né, Joselito? O Juventude não está mais na Copa do Brasil, não foi bom, ok, mas é um campeonato a menos, são menos viagens, um período um pouco maior de recuperação, pelo menos para fazer 50%, que é um pouquinho mais que esses 12 pontos que tu falaste aí, né? Dos 30 que faltam. Exatamente. Sim, faltam 30 pontos e o Juventude é o que a gente mais ou menos está calculando, né? Tem 33 para chegar aos 45, que seria um número mágico para não cair, né? Então o Juventude teria que buscar mais alguns pontos aí para buscar essa permanência dentro da Série A, que não tá, obviamente, a um ponto, não está tão perto, mas também não está tão longe, né? São diversos jogos que o Juventude tem ainda em disputa, então eu acredito que ainda a equipe Alviverde consiga a sua permanência. É claro que tem jogos aí extremamente complicados pela frente, né? O Juventude tem um Palmeiras na próxima rodada, na próxima rodada é o Vasco lá no Rio de Janeiro, depois tem um Palmeiras aqui, tem um Bahia aqui, tem um Fortaleza aqui, eu tô falando mais dos jogos em casa, que é onde a gente acompanha propriamente dito, não que fora a gente não assista, mas em loco no estádio são esses jogos que a gente vai acabar acompanhando, o Palmeiras, o Bahia, Fortaleza, o Cruzeiro, são jogos bem complicados para o Juventude. Então, o Juventude precisa retomar, né, as suas rédeas dentro da sua própria casa, onde, se o Juventude hoje tem 33 pontos, muito se deve ao estádio Alfredo Jaconi, onde o Juventude fez grandes jogos aí contra Fluminense, contra Botafogo, o líder Botafogo, o Juventude venceu o líder Botafogo, venceu o Flamengo, né? Não importa qual Flamengo veio, se era o Flamengo A, B, C, não importa qual era o Flamengo, o Juventude venceu o Flamengo, é isso que vai ficar na história. Então, claro, são esses times que o Juventude acabou vencendo, mas também acabou perdendo pontos aí para o Vitória, que está atrás do Juventude, perdeu pontos para o Atlético Goianiense, que é o lanterna e praticamente o rebaixado, perdeu pontos para o Cuiabá.
Então, são esses times aí que o Juventude tem mais que se preocupar do que propriamente um Flamengo, um Botafogo, times que estão acima, o Juventude está até encarando, mas me parece que times que estão lá embaixo, o Cuiabá, o Atlético Goianiense principalmente, que estão abaixo do Juventude, o Juventude não conseguiu bons resultados, o Vitória principalmente, o Vitória não vencia dentro de casa, o Juventude foi lá, não fez uma boa partida e perdeu. Então, é esse tipo de situação do Juventude, como eu disse. Pode ter uma questão psicológica aí, por parte do Juventude, talvez na pré-eleição, talvez uma dose mínima de desconcentração, quando uma equipe é maior, sabe que isso coletivamente funciona, né? Quando uma equipe é maior, o desafio é maior, a glória vai ser maior, a concentração é maior. Considerando aí essa análise, parece que há um pouco de... Quando o adversário é menos qualificado, a Juventude parece que está meio displicente nessa jogada aí. Não deveria, né? Mas me parece também essa leitura que tu tá tendo, eu também tenho essa leitura. Me parece que o Juventude contra os times da parte de cima da tabela, aqueles chamados times grandes, gigantes, o Juventude dá o máximo, dá o sangue e consegue as vitórias. E já contra os times ali, por exemplo, hoje contra o Bragantino, não, que o Juventude não tentou. O Juventude tentou, mas não foi competente, né? E voltando à análise do jogo, então o primeiro tempo acabou 0-0, o Juventude um pouquinho melhor que a equipe do Bragantino, mas terminou 0-0. E aí vem o segundo tempo. Segundo tempo já, eu até pedi para o Zé Teodoro, durante a nossa jornada esportiva, se ele trocaria peças ou trocaria daqui a pouco só o sistema tático, mudaria uma ou outra. Ele disse que trocaria peças, e uma dessas peças entrou e fez o gol, o Mandaca. O Mandaca entrou, e logo a 2 minutos e meio, num cruzamento do João Lucas, para mim foi o craque do jogo, para o Zé foi o Mandaca, eu votei no João Lucas, pela regularidade. O João Lucas, ele foi muito bem, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Foi um jogador que ele ajudou atrás, estava muitas vezes no meio, era um jogador que deu assistência para o Mandaca. Então, na minha visão, o João Lucas hoje foi o craque da partida. Mas como o Zé é o comentarista, ele tem peso 2, o Luiz Mandaca foi o craque da partida pela nossa equipe. Foi num cruzamento pelo lado direito, então... Então eu, comentarista gordo, tenho peso 5, então, no meu caso... Isso aí, comentarista sempre tem um peso maior, sem dúvida alguma. Bom, cruzamento pelo lado direito do João Lucas, o Mandaca se antecipou como um centroavante, até lá na cabine eu acabei me confundindo se era o Mandaca, se era o Gilberto, porque o Gilberto saiu feliz, o Mandaca saiu feliz. Aí quando eu vi que o Mandaca veio, assim, muito mais feliz, e todo mundo abraçando, não, foi o Mandaca que fez o gol, porque infelizmente, né, Miguel, a gente conhece os jogadores, mas a camiseta do Juventude, ela não ajuda quem trabalha. Ela é uma camiseta muito bonita, entretanto, os números, eles não são visíveis o suficiente para quem não conhece os jogadores, acaba dificultando o trabalho da imprensa, mas isso faz parte, né, a gente já conversou, enfim, já falou, inclusive, com as pessoas que fazem a camiseta do Juventude, trocaram, porque antes era pior, né? O número era branco, não conseguia ver nada. Agora são as cores do Rio Grande do Sul, mas mesmo assim, lá da cabine onde a gente estava, em dados momentos acaba confundindo. E aí, no restante do segundo tempo, começou muitas trocas, né? O próprio Juventude trocou bastante, entrou Marcelinho, o Luiz Oyama o Ronaldo acabou tendo um problema no ombro, a gente até espera que não seja nada grave com o Ronaldo, que fez uma partida até boa. Foi um jogador que, a primeira vez que o vi, não gostei tanto, mas hoje ele me agradou um pouquinho mais, é um jogador mais combativo. Haja visto que quando saiu o Ronaldo, o Juventude perdeu muito no meio campo, porque precisa desse jogador mais combativo ali, e o Ronaldo é esse jogador. O Thiago Conte entrou, não fez uma boa partida, é aquela história, entrou frio, aquela coisa toda, não gostei muito do Thiago Conte hoje, perdeu muitas bolas. E o Juventude foi trocando peças, saiu o Nenê também, né, no primeiro tempo, pro segundo tempo, entrou Marcelinho fez uma partida também muito abaixo. Então, os jogadores que acabaram entrando, Miguel, eles acabaram não acrescentando. O Rony Carrilho, no lugar do Gilberto, também não acrescentou. Então, infelizmente, as trocas, a não ser o Mandaca, na minha opinião, sim, não só pelo gol, mas pela importância que o Mandaca tem, o Juventude acabou perdendo força. Já o Bragantino, quando trocou suas peças, o time do Bragantino me parece mais homogêneo.
Entrou Mosqueira pelo lado direito e fez uma grande partida, um jogador muito chato, mas é chato mesmo, um jogador muito bom. O Ivan Cavaleiro pelo lado esquerdo, também um atacante, centroavante, se movimenta muito. Como eu disse, o Bragantino ele não tem uma posição fixa nos seus jogadores. Tanto o Ivan Cavaleiro é um centroavante juntamente com o Eduardo Sacha, o Lincoln, camiseta número 10, que entrou também, um jogador de muita qualidade. Então, alguns jogadores acabaram me chamando a atenção dessa equipe do Bragantino, que foi melhorando. Depois dos 20 minutos do segundo tempo, foi melhorando, foi tendo mais posse de bola, foi empurrando a equipe do Juventude para o seu campo de defesa. E aí, um pouquinho antes do gol, até o Ivan acabava alertando que o Juventude tinha que se cuidar, porque estava tomando muitos gols no final da partida. E eu disse, numa cobrança de escanteio, o jogo está muito perigoso, o jogo não está definido, o Juventude tem que ficar atento. E aí, num cruzamento, né, os 2 gols foram feitos através de um cruzamento. Num cruzamento pelo lado esquerdo, o zagueiro Eduardo, um zagueiro muito alto, cabeceou sozinho no cantinho do Gabriel e colocou números finais na partida. Miguel Brambila, infelizmente, o Juventude até os 40 minutos estava praticamente se afastando cada vez mais ali da zona do rebaixamento. Acabou empatando com a equipe do Bragantino num jogo de 6 pontos. Não venceu o Bragantino lá em Bragança e não venceu aqui em Caxias. Então, infelizmente, o Juventude conquistou apenas 1 ponto contra essa equipe que é razoável, não é uma grande equipe, mas é uma equipe, dentro daquilo que eu vi no estádio Alfredo Jaconi, é um time que sabe tocar a bola, é um time enjoado, é um time chato, é um time bem chato essa equipe do Bragantino, vai tirar pontos de muitas equipes aí, não vai a lugar nenhum pelo visto. O Bragantino está ali na 11ª posição, vai ficar numa zona da Sul-Americana, mas pelo investimento, o Bragantino teria quase uma exigência de Libertadores. Entretanto, acredito que não vai chegar a isso. Mas só para concluir de Juventude, não sei se tem mais alguma coisa, mas para citar o que tu falaste 2 vezes nesses comentários, que chama a atenção, a troca de posição, ela é bem difícil, parece fácil, porque na várzea tu troca fácil de posição, vira uma esculhambação, cada um vai para um lado, né? E aí tu acha que... Mas quando é uma troca estratégica de posição para enganar o adversário, ela precisa de treinamento, precisa de uma concatenação, eu diria, né? E o Bragantino fez bem, talvez por isso, né? Foi um adversário difícil. Não dá também só para culpar, né, como fracasso a perda de 2 pontos, né? No caso de não ter vencido em casa no Alfredo Jaconi. E é uma equipe que nós, como dissemos, está cansada, né, José? Eu não sei quais são agora os desafios próximos, tu vai dizer, o tempo de recuperação que o Juventude tem para conseguir conquistar pelo menos força física para manter uma média. Num cálculo aqui breve, o Juventude tem feito uma média acima de 50% de rendimento, né, no campeonato, mesmo com a troca do Roger, né? Deve continuar, né? O Juventude agora vai ter um tempo maior, porque o próximo jogo é só no sábado, né? Antes das eleições, no sábado à noite, lá no estádio São Januário, às 9 horas da noite, se eu não me engano, contra a equipe do Vasco. E depois vai jogar só no dia 20, aproximadamente, se eu não me engano, são mais de 15 dias de parada, porque aí não tem nada a ver com as eleições, aí tem a ver com as datas FIFA. Aí o Brasil vai jogar pelas eliminatórias e aí para o Campeonato Brasileiro da Série A por aproximadamente 15 dias. Então o Juventude vai ter um longo tempo aí para se recuperar, seja fisicamente, seja jogadores que estão no DM, tem muitos jogadores no DM. Então o Juventude vai ter Vamos traduzir, né, para a galera que não está acostumada, o DM é o departamento médico, né? Departamento médico, exatamente. Então tem muitos jogadores no departamento médico. Quem sabe nesses 15 dias aí possam retornar alguns jogadores, possam se recuperar outros. O Jean Carlos é um jogador que pode recuperar, pode voltar contra o Palmeiras, contra o Vasco, bem um pouquinho difícil, porque ele está na transição física no começo dessa semana, então penso que contra o Vasco, já para uma viagem, no Rio de Janeiro, enfim, acho que ainda vai ser um pouco mais difícil para essa volta do Jean Carlos, mas contra o Palmeiras isso pode acontecer, e é um jogador que está fazendo falta, porque tem o Nenê, se não tivesse o Nenê no segundo tempo podia entrar o Jean Carlos, são 2 jogadores de extrema qualidade na bola parada, mas vamos ver, né, Miguel, 33 pontos, o Juventude ainda está na briga aí, para se manter na elite do futebol brasileiro. Muito bem, estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola, é isso de Juventude? É isso, né? O Juventude agora vai, então, se apresentar
na terça-feira, o Juventude vai ter um dia de folga, e com certeza no sábado, contra a equipe do Vasco, o Juventude vai tentar aí pelo menos um empatezinho aí contra a equipe do Vasco da Gama, o Vasco que está na 9ª colocação com 36 pontos. É outro jogo de 6 pontos lá no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Por dentro da bola. Estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola, por toda a plataforma e também aqui em Sabe Caxias News, na Top 360, você está nos ouvindo. É até melhor, né? Assim, porque a gente não tira a atenção das pessoas, né? Com as nossas caras tonhas. Joselito Santos, a gente precisa fazer aqui um esclarecimento público só, que fique mais claro, que nós citamos na nova diretoria do Caxias o Vanderlei Berzag, que é o Pé, saudoso Pé, querido Pé, amigo aqui do Bangu, desde que eu era dente de leite do Bangu, ou seja, há 50 anos atrás, aqui do Rio Branco, toda a sua família, né? E que nos deixou em um acidente trágico de trânsito. Os irmãos dele aqui, né? Que nós tem o Chicão, tem o Valder, mas quem está na direção é o Valdecir, né? Berzag, para que fique claro, né? A dona Marisa Brambila, que poderia ser minha ombudsman, né? Porque eu disse, tu é o Boni. Eu falei com ela agora há pouco, nós falamos isso na semana passada, ela disse, não esquece de corrigir. Então, nós estamos fazendo uma errata aqui sob mando da direção. Senão, ó, puxa a orelha. Não, de fato, é o Valdeci Berzag que está retornando, o Hernani Eberle também. Então, são alguns nomes que estão retornando aí para a direção do Caxias. Essa nova direção, com algumas peças aí que estão retornando, né? O Roberto de Vargas, sim, o Roberto de Vargas é um conselheiro ativo, mas é a primeira vez que ele assume um cargo de direção dentro da SER Caxias, é o presidente do Caxias. O Maurício Grezana, que é aquele mesmo que foi presidente do Caxias naquela transição dos 2 rebaixamentos em 2015, em 2016 ele assume como presidente nessa nova gestão do Caxias. Ele foi o presidente na divisão de acesso, onde naquela época, onde o Caxias jogou a divisão de acesso, né, apenas um time subia, e o Caxias caiu e no ano seguinte, conseguiu o acesso de volta para o Gauchão, e o comandante do Caxias à época era o Maurício Grezana, que hoje é o vice-presidente. E aí temos no futebol José Caetano Sete, todo mundo conhece o José Caetano Sete, é um dirigente muito, mas muito experiente, né, aqui em Caxias do Sul, e terá o Hernani Eberle e o Valdeci Berzag no departamento de futebol da SER Caxias, Miguel Brambila. Tudo bem, o conhecido como Valder aqui, o Valdecir é um amigo também de muito tempo, tenho certeza que vai fazer um excelente trabalho, né? Muitos anos de Intral também ele trabalhou junto lá com o Darrigo, e precisa gente destemida, né? Tenho certeza que essa turma aí vai representar bem. E fica aqui a nossa saudosa lembrança, né? Como eu disse, eu herdei aqui uma jaqueta do Caxias, que o Pé deu para minha mãe, o Vanderlei, e que não serve, evidentemente, né? Mas eu que uso ela, né? Que é bem bonita. Fica a nossa lembrança, porque a vida continua, né? Na nossa lembrança, aqueles que partem deixam seus legados, e tenho certeza que é assim mesmo. Joselito Santos, a expectativa ainda está sem novidades, está parada essa questão, como é que está? Cortou a tua internet, Miguel, não entendi a tua pergunta, perdão. Tapetão, Caxias, como é que está? O Caxias, tapetão do Caxias. Tá tudo parado, né? O inquérito ainda não acabou não andando. O Sampaio Corrêa tentou fazer mais uma manobra, entrou com um pedido na CBF, ou no STJD, para que não fosse homologado o Campeonato Brasileiro da Série C. Só que para um campeonato ser homologado, ele tem que terminar, né? E nós vamos falar daqui a pouquinho do Ipiranga, que está brigando para subir. Tem times que já subiram, o Volta Redonda já subiu, o Remo do Pará já subiu. Então, o campeonato está em andamento. O Sampaio Corrêa está tentando de todas as formas, né? Foi incompetente no campo e agora está buscando aí nas vias judiciais, nos tribunais, se safar da sua incompetência no campo. Mas até aqui, Miguel, nenhuma novidade, e as informações que a gente recebe, principalmente da direção do Caxias, que a direção do Caxias está muito tranquila, porque após a visita lá no STJD no Rio de Janeiro,
o STJD não disse, obviamente, que o Caxias não vai ser punido, mas nas entrelinhas o Caxias saiu tranquilo porque sabe que não fez nada de errado, o Caxias fez tudo que teria que ser feito dentro da legislação. Então, por enquanto, não temos nenhuma novidade. Quando tivermos, sem dúvida alguma, a gente vai informar aqui, seja para o bem, seja para o mal, né? Porque como depende de uma decisão judicial, a gente não sabe. Daqui a pouco pode ser denunciado, vai ter um processo e o Caxias pode perder. Ou vai ser arquivado e segue a vida, ou pode ser denunciado e o Caxias acabar conseguindo essa vitória no STJD. Então, para terminar essa história, o STJD teria que arquivar, de fato, essa denúncia, que é o que o Caxias tem a maior esperança agora nos próximos dias. Ou acabar o prazo, né? Falta poucos dias, né? É que na realidade o prazo ele foi estendido porque teve uma suspensão lá no STJD, porque tem toda uma troca da nova comissão, então o prazo ele está quase acabando, né? Mas ainda tem um prazo dentro desse inquérito, porque todas as partes já foram ouvidas. O Caxias já foi ouvido, o Yuri Ferraz, o ABC, se eu não me engano, e o próprio Sampaio Correia, a CBF e também a arbitragem, né, que é uma das principais, na minha opinião, também, que deveriam ser punidos, o árbitro da partida e o delegado que não retificaram, né? Se tu tem um prazo de 48 horas para retificar a súmula e tu não mexe na súmula, é negligência, né? Sem dúvida alguma, é negligência por parte do delegado e também do árbitro da partida. Muito bem, vamos. Só para concluir, Joselito, para que não tenha. E também sempre tem falhas, né? Mas esse processo tem que ser mais transparente, né? Hoje em dia tudo é digitalizado, né? O atleta tem que saber e também deveria ter lá algum aplicativo de consulta para essas coisas, de quantos jogos, alguma coisa mais fácil para a direção, né? Porque, enfim, e a gente sabe que não houve má fé, vai ficar chato para o clube que fica aí cutucando para ganhar no tapetão, né? É certo que a justiça nem sempre é justa, mas não vejo maiores dificuldades nesse processo, não. Acho que não vai acontecer nada de negativo para o Caxias. Eu vou botar a vinheta aqui para a gente falar de dupla Grenal. Por dentro da bola. Eu me lembrei da lâmpada mágica, tu esfrega a lâmpada, sai um gênio, né? Esfrega a bola, sai o Joselito com um comentário, né? Por dentro da bola, dupla Grenal aí que o Internacional vive bons momentos, o Grêmio nem tanto, né, Joselito? O Grêmio acabou perdendo aqui na Arena contra a equipe do Criciúma e na noite deste sábado acabou empatando com o Botafogo que é o líder do campeonato, é a sensação mais uma vez, né? No ano passado o Botafogo também foi a sensação, o Botafogo também foi a sensação, inclusive aqui neste mesmo programa nós acabamos falando, né, que o Botafogo era o virtual campeão e o Palmeiras foi lá e, né, acabou se sagrando mais uma vez campeão. E o Palmeiras está na cola do Botafogo, tá 1 ponto só do Botafogo. O Palmeiras acabou vencendo mais uma, e o Botafogo empatou em 0-0 com o Grêmio, até o Grêmio não fez uma má partida, só que o Grêmio tem mesmo que tenha um jogo a menos, o Grêmio está bem próximo da zona do rebaixamento, está com 32 pontos, e o desempenho do Grêmio é que não agrada, né, Miguel? Então, a situação para o lado da Arena ali não está fácil, principalmente para o seu comandante. O Renato foi punido mais uma vez pelo STJD, foi retificada a sua punição, então acredito que ele volte na próxima partida, mas essa diante da equipe do Botafogo, ele não viajou para a cidade que ele mais ama, que é o Rio de Janeiro. Foi retificada ou ratificada? Foi ratificada, ela acabou sendo, na realidade, confirmada. Tinha duas, foi confirmada, exatamente, porque tinham 2 partidas, conseguiu um efeito suspensivo, ele acabou atuando contra a equipe do Criciúma, mas aí foi no pleno do STJD e disseram não, mais um joguinho para o senhor Renato Gaúcho. Bota a estátua lá na beira do campo, lá, já que ele tem tanta história para contar, né? Enfim. Muito bem. E o seu auxiliar acabou sendo afastado por problemas pessoais, né? Então também não estava à beira do gramado, aí tem o pessoal da casa que acabou assumindo de fato ali o Grêmio. E problema que a gente não pode falar assim especificamente,
em questão doméstica, porque não prova sobre isso, né? Sempre é uma questão. Mas a direção do Grêmio tomou as medidas certas, né? As medidas, claro, afastou. E até que a coisa se resolva, né? Exatamente, afastou o profissional e ele que se resolva na justiça, porque é algo bem sério. Se é verdade ou não, a gente não vai saber, quem vai saber é o juiz. Enfim, Joselito Santos, então, a situação do Grêmio não está boa, o Grêmio está mais perto da zona do rebaixamento, e o Inter? O Internacional, olha, o Internacional do Roger Machado. O Roger Machado que mostrando, né, que é um baita técnico, pegando o Internacional numa fase muito ruim, e agora o Internacional está aí brigando no mínimo. Olha, no mínimo, o Internacional vai brigar por G4, por Libertadores, nesse Campeonato Brasileiro. Temos ainda 30 pontos em disputa, então brigar por título fica um pouquinho mais complicado, né? Porque o Internacional tem 45 pontos, ele pode chegar a 48 com um jogo atrasado, e o Botafogo tem 57. É bem difícil um título, mas não é impossível. A gente sabe que no Campeonato Brasileiro, eu me lembro em 2009, se eu não me engano, 2008, o São Paulo estava 10 ou 11 pontos atrás do primeiro colocado, e o São Paulo acabou se sagrando campeão. Então, no futebol, tudo pode acontecer. E o Internacional está focado apenas no Campeonato Brasileiro. Tem muitos times aí que estão dividindo as suas atenções. Entre eles, o Botafogo. O Botafogo divide suas atenções, o Fortaleza agora não divide mais. O São Paulo também divide suas atenções. O Flamengo também divide suas atenções. Então, o Internacional está focado somente no Campeonato Brasileiro, que é um título que o Internacional não vence desde 1979. Se o Internacional conseguir o título nesse ano, seria o 4º título, e seriam muitos e muitos anos depois. Mas é claro, no primeiro momento, acho que o Internacional tem que pensar aí na sua, praticamente a manutenção, acredito que sim, 45 pontos chegou no número mágico, pensar numa Libertadores da América, e o Roger, na minha opinião, fazendo uma baita campanha até aqui. Claro que também tem aí, na minha opinião, um trabalho por trás do Paulo Paixão, né, que é um preparador, não é mais um preparador físico, ele trabalha mais a sua gestão de grupo. E o D'Alessandro, né? O D'Alessandro, para mim, acredito que tenha sido uma peça importantíssima como o vice de futebol, para trabalhar também esse elo entre a direção e o vestiário. E o D'Alessandro, todo mundo sabe, é um dos maiores ídolos da história do Esporte Clube Internacional. Acho que tudo isso, com a competência do Roger, mas aliado a bons profissionais ao seu lado, o Internacional tem sim uma tendência a fazer um bom campeonato daqui para frente, Miguel. Foram quase que coincidências, não diria, né, mas foram muito próximas, né? O Roger deu uma ajeitada, em seguida o D'Alessandro chegou e mostrou uma referência, ou seja, o atleta que está dentro do campo sabe que tem alguém como o D'Alessandro vendo ele do lado de fora, que tem contatos no mundo inteiro, uma vitrine bem próxima, é motivador realmente para o atleta, né? Foi uma jogada inteligente da direção do Internacional, o que pode, sim, né, levar a uma conquista. Por que não? Porque daqui a pouco, né, uma mudança estratégica e o campeonato está um pouquinho para cima do meio. Faltam 30 pontos ainda, né, Juscelino? Sim. Como eu disse, é difícil, né? Porque o Botafogo tem 57 pontos. Eu falo Botafogo porque é o líder, e o Internacional tem 45. Se ele vencer o jogo atrasado, ele chegaria a 48 pontos. Dá para chegar ao título. Mas é claro, aí tem que torcer para os outros também perder, para São Paulo, Fortaleza, o próprio Palmeiras. Mas tem essa possibilidade, que o Internacional está focado só no brasileiro. E como eu disse, tem alguns times aí que estão se dividindo as suas atenções. Então o Internacional, com força total, tem um bom time, e o Roger demonstrando ser um bom treinador. Olha, quem sabe a gente esteja um gaúcho aí bem próximo do título no final deste ano de 2024. Muito bem, vamos para a vinheta então. Por dentro da bola. Hoje trabalhei mais, né, de 4 cliques a mais, né, na vinheta. Meu dedo aqui já está cansado de... Agora vamos falar de Ipiranga, né? É isso? O Ipiranga de Erechim, que é o gaúcho dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. O Ipiranga não vinha tão bem nessa segunda fase, mas acabou vencendo na noite deste sábado o Atlético de Minas Gerais e acabou colocando como é que se diz, uma fogueira nessa última rodada, porque o Atlético tem 7 pontos, o Londrina venceu na última rodada agora, também foi a 7 pontos, a Ferroviária de São Paulo tem 7 e o Ipiranga tem 6.
Então, para a última rodada, meus amigos, está tudo em aberto. Pode subir qualquer um dos 4. Hoje estariam subindo o Atlético e o Londrina. Mas o Ipiranga pega a Ferroviária fora de casa e o Londrina pega o Atlético no Estádio do Café. Então vai ser uma baita de uma última rodada nesse quadrangular final e a gente vai falar aqui se o Ipiranga conseguiu ou não conseguiu acesso, Miguel Brambila. Muito bem, legal, né? Tomara que sim. E quanto mais gaúchos sem ascensão, melhor para o futebol e para a sociedade gaúcha, como todo futebol, com toda a polêmica que tem, ele gera uma economia ao redor de si boa, né? Porque as pessoas se movimentam, a gastronomia, até mesmo o turismo, bem aproveitado, é uma cultura, né? E a cultura futebolística no Brasil pode ser bem aproveitada, é claro que com uma boa organização, enfim. É isso que nós queremos aí, os amantes do esporte. Joselito Santos, para concluir, então. É isso, Miguel Brambila. A gente passou aí as informações da nossa dupla Caju, principalmente o Juventude que está atuando, né? A próxima partida diante da equipe do Vasco. Caxias a gente está de olho, o Caxias está aí já com movimentações no mercado. Uma das palavras do Luizinho Vieira em sua apresentação, Miguel Brambila, é que o Caxias será protagonista em 2025. Então, as falas do Luizinho Vieira me parecem de um treinador muito forte, um treinador que tem experiência, ele foi campeão de Série C, subiu com o Amazonas, eu estava disputando Série B, e ele falou que ele vai atrás de jogadores de Série C, que é o mercado do Caxias, Série B, e também o Caxias irá atrás de jogadores de Série A. Então, me parece que a mentalidade do Caxias mudou. Isso é bom para a equipe do Caxias. Dupla Grenal, então, a equipe do Grêmio vai ter que mudar um pouquinho a sua estratégia. O Internacional está numa fase maravilhosa, está em lua de mel com o seu torcedor. E o Ipiranga a gente vai ver aí na última rodada contra a equipe da Ferroviária em Araraquara, se vai conseguir ou não o acesso à Série B. O Ipiranga está batendo na trave aí há alguns anos, me lembra muito o Caxias na Série D, que tentou e conseguiu subir. Quem sabe esse ano o Ipiranga consiga o seu sonhado acesso à Série B, a segunda divisão nacional. Muito bem, o quadro Por Dentro da Bola fica por aqui, agradecendo aí a presença do Joselito Santos e você na nossa audiência. A gente volta sempre, claro, com informações, com diálogos e sempre, né, elaborando, pensando, incubando novidades que a gente vai anunciando ao longo aí da nossa movimentação. Esse quadro aqui já está estável e a gente vai falando. É isso aí, Joselito. Valeu, Miguel Brambila, um abraço para você e para a audiência. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente já volta, fique aí. Por Dentro da Bola. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Dar seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook. Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar.
O quente é ficar fashion, o quente é ficar clássico, o quente é ficar elegante. Então escolha o melhor corte, o mais adequado para você. Conheça a Barbearia Navalha. Ambiente confortável, cortes promocionais, expertise no manejo. Venha fazer barba e cabelo conosco. Poupe seu tempo, ganhe dinheiro. Escolha profissionais qualificados. Barbearia Navalha. Estamos bem perto de você. Rua Primo Postale 522, na esquina da Sinaleira. Barbearia Navalha. Estamos ao seu dispor. CPR Rodas e Pneus. Deixe sua marca nas ruas. CPR Rodas e Pneus. Rodamos junto com você. Agrícola Juriti. Se o seu pet falasse, ele diria: Agrícola Juriti. Produtos para quem você ama. Para a Unicesumar, gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá para cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitro Educação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano. No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância.
Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Toda maravilha abandonada, furos na mobília estragada, nada vai mudar meu coração de ti. Podem ter buracos nessa estrada, pedras ou espinhos não são nada, nada vai mudar a direção assim. Quando o teu beijo acelerou o destino, linhas da minha mão, eu vi o som voltar de novo a cantar feliz. Quando os teus olhos encontraram minha ébria solidão, senti vibrar um mundo novo em torno de nós. E digo, venha, vamos cantar de novo, venha, uma esperança viva, veja, ainda bem que não chegou ao fim. Eu digo, entenda, tudo é maravilhoso, queira recomeçar o sonho, seja determinadamente mais feliz. Quando teu beijo acelerou o destino, linhas da minha mão, eu vi o som voltar de novo a cantar feliz. Quando os teus olhos encontraram minha ébria solidão, senti vibrar um mundo novo em torno de nós. Digamos, queira criar tudo de novo, venha, vamos nos dar as mãos, entenda, faça seu mundo, guarde o seu lugar. Tudo é maravilhoso. Acreditando dá, faz a tua história. Mais amor, mais sol, mais luz, mais alegria, mais música. Olha. Vamos viver em paz. Vamos viver em paz. Muito obrigado a você. Tchau, tchau. Um abraço. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa em